Boa noite. Ele está de volta, polêmico, algumas vezes acusado de ser imprevisível, dono de um penteado único, que já se transformou em sua marca registrada. Ele é firme e reservado. O Roda Viva, que entrevista esta noite o ex-presidente da República, Itamar Franco, volta em instantes. O engenheiro Itamar Franco já tinha sido prefeito de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e senador pelo Estado, mas ganhou projeção nacional com a renúncia do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Agora reaparece no cenário político com sua pré-candidatura à presidência da República pelo PMDB. O ex-presidente Itamar Franco nasceu no dia 28 de junho de 1930 num navio durante uma viagem entre Salvador e Rio de Janeiro. O destino final era Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde se formou engenheiro e iniciou a carreira política, sendo prefeito 2 vezes. Em 1974, se elegeu senador por Minas e se reelegeu em 82. Firme e reservado, em 1989, foi escolhido como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Fernando Collor. Itamar Franco assumiu a presidência aos 62 anos, com a renúncia de Collor em 1992. A instabilidade econômica veio durante o seu governo, com o lançamento do Plano Real pelo então ministro Fernando Henrique Cardoso, de quem Itamar se tornou crítico depois com o programa de privatizações de FHC. Eleito governador de Minas em 98, em 2002 apoiou o então candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva e, em 2003, assumiu o posto de embaixador do Brasil na Itália, cargo que ocupou até 2005. O PMDB foi o partido onde ficou mais tempo, mas deixou a legenda 3 vezes por não concordar com as lideranças. Agora, novamente no PMDB, Itamar Franco mantém a fama de imprevisível ao anunciar que irá disputar com Antony Garotinho a vaga de candidato do partido à presidência da República. Para entrevistar o ex-presidente Itamar Franco, nós convidamos Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura, Carlos Marque, repórter e analista de política do jornal O Estado de São Paulo, Renata Lopretti, editora do Painel do jornal Folha de São Paulo, Guilherme Evelyn, editor de Brasil da revista Época, Mauro Santayana, colunista do Jornal do Brasil e da agência Carta Maior, e Josemar Gimenez, diretor de redação dos jornais O Estado de Minas e Correio Brasiliense. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar do programa, você pode fazer perguntas, críticas, sugestões pelo telefone 0 Operadora 11 3677 1310. 3677 1310. Se preferir o fax, o contato é pelo 0 Operadora 11 3677 1311. E você também pode utilizar a internet acessando o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, presidente. Boa noite. Eu tenho aqui algumas notícias de jornal da nossa pesquisa aqui. O Jornal do Brasil, dezembro de 1994, Itamar 98, já tem até palanque. Folha de São Paulo, julho de 2001, Itamar se lança à presidência do PMDB. Agosto de 2001, Itamar ameaça deixar PMDB e oferece passe a partidos. E agosto de 2005, Valor Econômico, Itamar já ameaça deixar PMDB se não puder ser candidato. Eu queria saber o que é que faz a gente compreender que desta vez a candidatura do senhor seja efetiva e vá até o fim. Existe essa possibilidade? Bom, primeiro há uma contradição aí nessa informação que você, e me permita chamar de você. Por favor. Que você acaba de ler. Eu nunca estou ameaçando agora deixar o PMDB. Primeiro eu tenho que então contar uma pequena história. Eu fui fundador do MDB, um momento difícil que o país atravessava, em 1966, e fui o primeiro prefeito pós-revolução na minha cidade de Juiz de Fora. Sim. Posteriormente, quando o governo extinguiu a Arena e o MDB, nós fundamos o PMDB Nacional. Eu fui o nono a assinar a ficha, fiz parte da primeira comissão provisória nacional, fui o primeiro presidente regional do PMDB em Minas Gerais, numa época difícil, porque as grandes lideranças formadas pelo presidente Tancredo Neves e o Dr. Guimarães Pinto formavam o PP. Quando o governo resolveu fazer aquele que ele quer fazer, que está fazendo hoje, a chamada verticalização, o Dr. Tancredo entendeu de que o PP, o PMDB, nós perderíamos as eleições de Minas Gerais. Então se acoplou novamente ao PMDB. Eu deixei o PMDB 2 ou 3 vezes. A primeira vez foi em 86, quando fui comunicado que não teria a mínima possibilidade de concorrer a qualquer cargo.
A segunda vez, agora, quando eu deixei o governo de Minas, eu sempre combati a reeleição. Acho que a reeleição, não sei se vamos tratar no programa, mas a reeleição, no meu entendimento, quebrou culturalmente e quebrou a tradição brasileira. Foi um erro, nós estamos pagando por esse erro até hoje. Eu estava terminando meu mandato de governador, não queria a reeleição, mas poderia disputar o Senado. Quando, naquela época, o PMDB mineiro tinha dono, hoje não tem, felizmente, o dono do PMDB me disse, olha, você não terá legenda. Se você não tem legenda, eu saí do partido, ok? Isso aqui é importante frisar. Deixei o partido, que ajudei a fundar, para poder apoiar a candidatura do governador Aécio e para apoiar do presidente Lula, para que eu me sentisse mais à vontade. Não é como agora, que as pessoas não querem ter candidato e continuam no partido. Eu, pelo menos, tive essa hombridade de largar o partido para fazer uma campanha, tanto do governador Aécio, repito, quanto do presidente Lula. O senhor hoje está confortável no PMDB, presidente? Olha, o PMDB para mim tem sido aquele problema das vezes da primeira namorada. A gente briga, vai, volta e, sobretudo, como eu acabei de dizer, eu fundei o MDB numa cidade difícil, que era a cidade de Fora, onde havia Partido da Revolução. E, posteriormente, nós éramos apenas, veja, casa, apenas 10 a 12 pessoas no PMDB mineiro, quando lançamos a 18 de abril de 1980. As grandes lideranças, como eu disse, tinham ido para, as grandes lideranças mineiras tinham ido para o PP. Então, foram momentos difíceis que nós vivemos. Eu só deixei o MDB quando o governo extinguiu, em novembro de 79, o MDB e a Arena. E, através do Simon, e fomos procurar, então, o deputado Eurício Guimarães para que fundasse o PMDB junto também com o Teotônio Vilela. Presidente, o senhor está confortável hoje? Ou não? Está confortável? O senhor não me respondeu. Talvez não tenha respondido. Vê que a gente pode se sentir confortável quando você vê, como eu vi em 98 disputando a presidência da República pelo PMDB, e houve aquela baderna total lá, aquelas agressões, os xingamentos. Você não pode estar confortável hoje num partido que, por incrível que pareça, não quer ter candidato à presidência da República. Né? Quando você escuta o PT dizer hoje, e diz com razão, eu prefiro ter o presidente da República do que ter essa expressão deles, né? 50 ou 30 ou 20 governadores, eu quero ter o presidente da República. E eles têm razão, por quê? Aí o meu desconforto. Porque você está vivendo num país em que você tem um presidencialismo distorcido. Qual que vale mais? Você tem um governador, senador, ou tem aquele que comanda a política econômica, a política social e toda a política brasileira? Evidentemente, é o presidente da República. Presidente, o PT sempre esnobou um pouco o PMDB, desde 89, quando não quis ali o apoio do deputado Ulisses Guimarães, né? Agora, no início do governo, esnobou um pouco. O partido preferiu compor com o PTB, PL, os partidos envolvidos no mensalão, e há pouco mais de um ano, na reforma ministerial, aí tentou atrair o PMDB. E hoje busca efetivamente o apoio do PMDB. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que o senhor enxerga essa análise política aí do PT, querendo de todo jeito esse apoio do PMDB hoje? Bom, primeiro me permita retornar um pouquinho. Já na minha presidência da República, nós tentamos atrair o PT. E tivemos, sobretudo quando criamos com o Dom Mauro Morelli, o programa de segurança alimentar. O presidente, não o presidente na época, o Lula, esteve lá com o Betinho e nós criamos então o Conselho Alimentar, quase que a pedido deles. Agora, quando a deputada Erundina foi servir ao nosso governo, o PT quase que acabou com a deputada Erundina e conosco. Né? E as agressões, eu vejo aqui o ministro Henrique, o ministro Mauro, a todo instante, por exemplo, durante o meu governo, não havia um dia que o deputado Jesus não fosse à tribuna combater o nosso governo de uma maneira cáustica e de uma maneira violenta. Né? Pois bem, agora vem esse cortejamento ao PMDB através do PT. Eu só explico isso pelo seguinte, é porque aqueles que hoje estão acoplados ao governo federal, eu não digo que eles não tenham seus motivos, querem ter, tudo bem, mas esses indivíduos que estão acoplados ao governo federal de uma maneira forte, tão forte que chega-se a dizer que não querem a presidência da República, que é difícil explicar. Presidente. Não há uma lógica, não há um raciocínio correto que você diga por que o PMDB não pode ter candidato se outros partidos menores estão tendo seu candidato à presidência da República.
Presidente, deixa eu colocar essa questão do PT de outra forma. Pois não. O senhor é pré-candidato à presidência, o governador Antônio Garotinho também. Uma parcela expressiva do seu partido, o senhor mesmo está dizendo, prefere não ter candidato à presidência para facilitar alianças regionais, etc. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, todos nós sabemos, faria qualquer coisa para ter um vice do PMDB. Isso seria muito bom para ele. Então, eu lhe pergunto, na hipótese de não vingar a candidatura própria do PMDB, o senhor aceitaria ser vice do presidente Lula? Olha, Renato, primeiro, eu sou de uma formação que não gosto nunca de analisar o que poderá acontecer. Eu sempre espero acontecer, né? Então, eu dificilmente... Mas, em princípio, haveria um impedimento? Não, em princípio, Renato, nós estamos querendo a candidatura à presidência. Se eu te dissesse aqui que já estou supondo uma vice-presidência de qualquer um do PMDB, eu já estaria errando, já estaria enfraquecendo a candidatura própria do PMDB. Pode ser minha ou pode ser do outro candidato, não tem problema. O problema é que o PMDB não deixa esse vazio, esse vácuo em 2006, não tendo candidato à presidência da República. Aliás, eu achei estranho esse convite, um convite ainda um pouco prematuro do presidente Lula, se é que realmente ele fez. A gente tem que acreditar que fez, porque as duas figuras que procuraram o presidente Temer são duas figuras expressivas, como também procuraram o senador e governador Kessler. Quer dizer, como é que você pode, antes do PMDB, decidir se vai enterrar ou não, desculpe o enterrar, mas se vai enterrar ou não a candidatura própria, o outro partido já oferecer a vice-presidência. Quer dizer, isso confunde o eleitorado. Presidente. Desculpa. Não. O senhor está falando sobre as idiosincrasias do PMDB, né, que são muitas. Muitas. E o senhor fala de um partido que luta para não ter um candidato, né, que é uma coisa estranha, uma parte do partido. Como é que o senhor se sente concorrendo com um candidato que está em greve de fome? Olha, se eu estou concorrendo, eu quebraria um sentimento ético, um sentido ético que tenho de lhe permitir não comentar nada sobre o candidato que concorre comigo. Não seria leal. Sim, mas o seu sentimento, mesmo que o senhor não tenha que fazer uma crítica à eventual posição do candidato Garotinho, o senhor podia nos contar como é que é uma candidatura que tem esses dois adversários, que são adversários tão estranhos. Um que não quer que haja candidatura e o outro que se encontra, por razões dele, numa greve de fome. Eu acho que aí, sinceramente, a tua pergunta tinha que ser dirigida à direção nacional. Porque eu estou pleiteando a minha candidatura. Não posso olhar o que o outro está fazendo, né? Se eu soubesse que o adversário adversário no sentido de candidatura, é claro. Se eu soubesse o plano do adversário, seria mais fácil para mim. Eu tenho que cuidar do meu plano, né? E já um pouco atrasado, porque só me envolvi nisso, é preciso que se diga, a pedido do governador Kessler, que aqui está, e do senador Pedro Simão, que tinha sido meu líder enquanto presidente da República. Eu estava lá quieto, lá em Minas Gerais, na minha cidade de Juiz de Fora, quando os dois me convocaram para ajudar o PMDB a ter um candidato próprio. Eu me emprestei com muito prazer, estou nessa luta, vou com ela até o dia 13, na expectativa de que tenhamos um candidato. Quem mais está com o senhor dentro do PMDB, além do Pedro Simão e do governador Quércia? Eu acho que não devo abrir. Se eu disser, fulano está comigo, ciclano está comigo, eu vou daqui a pouco, eu vou ter que entrar no movimento aí de penúria, na verdade. Então, agora, presidente, aquela sua conversa com o Dirceu em Juiz de Fora, a famosa conversa do Jatinho, até hoje não ficou muito claro o que de fato foi conversado ali. Como é que foi? Vocês combinaram antes? Ele telefonou antes, lhe pedindo a audiência, chegou de supetão, falou-se sobre aliança PT-PMDB. Isso seria bom que fosse esclarecido, porque de certa forma ficou no ar uma certa suspeita de que o Dirceu estaria usando o senhor para enfraquecer a candidatura do PMDB, exatamente o contrário do que a sua postura hoje afirma. O que de fato se falou aquele dia? Carlos, sinceramente eu pensei que esse assunto já tivesse morto. Não, é que houve versões, mas as versões não foram. A partir de você que nós temos uma amizade longa e uma bela amizade. Mas eu estou ajudando o senhor a esclarecer o assunto, não sei se você está me ajudando, mas eu não vou fugir a esse problema. Mas eu pensei sinceramente nunca foge a uma pergunta, que esse assunto estivesse enterrado. E, sobretudo partindo de você, eu tenho que atender. Não gostaria, não, mas
pela nossa velha e querida amizade, até uma amizade de muito sofrimento, nós dois sabemos disso, e o público não precisa saber, não é verdade? É verdade. Então, eu conheço o deputado José Dirceu há muitos anos, muitos anos. Eu tinha um colega de escritório de engenharia que foi banido com ele, que era trabalhava comigo, era arquiteto do meu escritório. Na época eu tinha uma firma de engenharia e o rapaz era meu arquiteto. Nós não sabíamos de nenhum movimento dele. E então a minha convivência com o José Dirceu, muitos anos, inclusive nós temos ligações na época ele participava da UNE, eu participei muito do problema de DCE, de diretórios acadêmicos. A minha formação toda política se partiu desde o colégio que eu estudei, o Instituto Grambre, e depois nas lutas do Diretório Central de Estudantes em Juiz de Fora e na UNE no Rio. Bom, o José Dirceu não foi a primeira vez que foi à minha casa. E eu lhe digo uma coisa com a maior sinceridade. Aos amigos, meus amigos, entram pela porta da frente. Há muita gente que os amigos entram pela porta dos fundos. Na verdade, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém viu. Não, ele foi na minha casa, logo depois também que sofreu a sua cassação, e eu recebi como deveria receber. Porque ele foi penalizado, eu não vou deixar de recebê-lo, né, na minha casa. E, coincidentemente, eu não queria receber o governador do Rio de Janeiro. Pedi ao presidente do... Governador do Rio, o senhor se refere Garotinho? Sim, senhor. Eu ponderei ao presidente regional do PMDB mineiro que eu não gostaria de me encontrar com o governador. Tenho lá e tinha meus motivos, não queria. Ele me fez um apelo para que eu recebesse. Eu falei, deixa eu pensar um pouco, troquei uma ideia, inclusive, com a Grives e outras pessoas, e havia um sentimento, inclusive com o ministro Moraes, havia um sentimento que eu deveria recebê-lo, que não seria uma falta de educação que não fizesse. Eu não pedi para recebê-lo e acabou ele na Juiz de Fora, e coincidiu. O Zé Dirceu já tinha marcado esse encontro comigo, ele ia à Bolívia logo em seguida, mais de 10 dias. E eu avisei ao presidente do partido, olha, o deputado virá à minha casa. Mas, Tamacê, você recebe assim mesmo o governador do Rio. Mas ele foi em missão político-partidária? Foi uma missão de amigo, passou lá. Foi coisa de amigos. Ele estava indo para Belo Horizonte, resolveu descer em Juiz de Fora, foi lá me dar um abraço, conversou lá com o pessoal do PT e depois seguiu. Presidente, o que o senhor acha das acusações contra o ex-deputado Zé Dirceu? Porque conhece-se muito as suas críticas à política econômica do governo Lula, mas não se conhecem muitas declarações do senhor sobre as denúncias sobre esse esquema do mensalão. O que o senhor acha dessas acusações que foram feitas ao deputado Zé Dirceu e sobre essas denúncias sobre esse esquema de cooptação que existiria lá no Congresso? O senhor, quando foi presidente, sua passagem como senador, o senhor conheceu alguma coisa parecida? Não. Primeiro, com muita educação e cortesia, será que alguém conhece tudo sobre mensalão nesse país? Uma hora um fala uma coisa, outra hora fala outra hora desmente, outra hora vai no Congresso Nacional, fica quietinho, acobertado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quem é que conhece o que realmente está se passando? Existe uma denúncia do Procurador-Geral. Agora tem uma denúncia do Procurador. Nós não conhecemos o que o Procurador escreveu. A imprensa disse alguma coisa, mas não disse todo o processo que o Procurador... E o que o senhor está vendo? Vai ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Federal diz que talvez só possa julgar isso daqui 1 ano, 2 anos, quer dizer... Então e nós temos um processo político agora, né? É a mesma coisa que eu vejo agora em relação ao caso do Sr. Silvinho. Não vamos comentar, vamos esperar. Mas por quê? Aí quando o senhor diz assim, o senhor nunca me viu comentar sobre o problema do Zé Dirceu. Porque eu conhecia o deputado Zé Dirceu, li alguma coisa do processo dele, eu estava fora, inclusive, do país. E não vi que, para mim, até prova em contrário, e acredito que para muitos ou para poucos, como eu queira, eu não sei se o Zé Dirceu não posso garantir que o Zé Dirceu tem essa corrupção provada. Para mim, não, até que eu veja realmente, definitivamente, que ele foi um corrupto, que ele não tenha falado com o presidente da República, vai uma diferença muito grande. O senhor acha que a cassação dele foi política, presidente? Eu acho que sim, no meu entendimento. O relatório... Eu não tenho nenhum... Eu poderia até dizer que não sei,
Porque, evidentemente, eu fui muito criticado na minha cidade, muitos meus amigos foram contrários à presença do Zé Dirceu na minha casa, né? Mas, como ele disse, quem bate na minha porta e eu posso chamar de você, eu deixo entrar. Tem gente que eu chamo de senhor até hoje e não entra pela porta da frente. Uhum. Mas eu, sinceramente, eu fico até assim, estupefato que o Carlos tenha levantado o assunto do Zé Dirceu, que eu pensei que ele tivesse morto, já vi que não está. Presidente, retomar essa questão, o senhor sempre teve uma atitude muito assertiva em relação a essas questões de corrupção. Ficou famoso, por exemplo, aquele episódio no seu governo em que o senador Antônio Carlos Magalhães se pôs a dizer que havia corrupção, a fazer umas tantas insinuações. O senhor marcou uma entrevista coletiva, pediu a ele que apresentasse aquilo publicamente. Ficou famoso também que o senhor afastou o seu chefe da Casa Civil, uma pessoa próxima do senhor, devido a umas denúncias, deixou que o caso fosse apurado, só depois ele voltou ao governo. Então, o senhor é uma pessoa que sempre teve uma posição muito assertiva em relação a essas questões. Daí, eu voltar na pergunta dele, por que nunca se viu uma manifestação mais clara do senhor a respeito desse escândalo todo que vai completar quase um ano no país e que, para usar as palavras da denúncia do procurador-geral, se tratou de uma quadrilha, presidente. Não é um pouco incongruente com a sua história política e com as coisas que são importantes para o senhor, o seu relativo silêncio a esse respeito? Bom, com a devida cortesia também, eu vou discordar um pouquinho da senhora, ou de você, Renato. Primeiro, eu não tive, não tenho. Você não encontra, desde prefeito, 2 vezes, senador 2 vezes, presidente da República por 2 anos e 2 meses, nenhum ato de corrupção do meu governo que eu não tivesse interferido. Ou até supostamente, é o caso do ministro Henrique Agrilho. Então, logo ele soube que estava envolvido indevidamente, me procurou no Palácio da Alvorada e disse: Itamar, eu tenho que sair. Eu falei: Henrique, você faz muito bem em sair, porque senão nós vamos complicar o governo. Você vai, responde o que tem que fazer, você é um homem honesto, um homem que serve bem ao país, e ele saiu do governo. E lá se foi. Tive depois um outro episódio mais cruel também, que a imprensa não lembra. E quando eu vejo hoje o que se fala do presidente do Banco Central, o que se fala hoje, e que já se falava do ministro da Fazenda, do presidente Lula, o meu ministro da Fazenda, o ministro Eliseu Rezende, porque dormiu num hotel em Nova York, quase que ele teve que provar se ele dormiu sozinho ou se dormiu com alguém, porque ele teve que, o Senado da República começou a bombardear o ministro Eliseu. Quem pagou a hospedagem dele? Só faltava perguntar, ele dormiu com alguém? Bom, eu tive que chamar o ministro Eliseu de madrugada e disse: Eliseu, eu fui do Senado. Quando o Senado da República do Brasil começa a falar mal do ministro da Fazenda, não há como você continuar. Foi uma demonstração muito, muito difícil para mim, que ele se emocionou, eu fiquei também emocionado, mas ele teve que ser exonerado pela madrugada. Porque eu nunca admiti e nunca admitirei, esta que é a verdade. Pratiquei minha vida desde prefeito, nunca permiti, e no governo do Estado de Minas também. Tive vários casos e mandei que as pessoas se afastassem, e algumas foram afastadas e não voltaram. A corrupção. Então, a senhora diz assim: nunca vi manifestação. Eu vi, deve ter visto. Eu fiz uma reportagem, porque eu também, se eu for chorar, e não faço, por favor. Porque a mídia não me dá atenção, porque a mídia de São Paulo me esquece, que a mídia de São Paulo foi a República do Pão de Queijo. Eu estaria chorando lá no quartinho, até bonitinho até hoje, mas eu não me preocupo com isso. Olha, hoje eu fui visitar o governador do Tatuapara, que eu sou amigo de muitos anos também, né? E, de repente, uma determinada emissora sequer mencionou, não é a mim, sequer mencionou o governador do Estado de São Paulo. Eu ainda pensei assim, eu e ele estamos sem prestígio nessa emissora. Governador. Mas, só para terminar, eu lhe diria o seguinte: eu fiz uma entrevista eu estava fora do país um pouco naquele tempo, mas eu fiz uma entrevista, se não me engano, para a revista Época, em que eu abordei, quando o PT, hoje eles esqueceram disso, quando começou a se falar na necessidade de formar no Congresso Nacional uma comissão parlamentar de inquérito, a senhora vai se recordar
que houve emissários na casa de um determinado deputado para que ele retirasse a assinatura antes da meia-noite para que não desse número. Por 2 emissários do governo. E um deles era até o deputado Edsel, que ali falhou e errou. Né? Pedi para um deputado retirar o nome para não dar número, e realmente o Congresso deu número. Eu denunciei isso na revista Época, dizendo que o presidente Lula errava, que hoje a gente fala, eu sempre defendo a CPI, mas naquele dia não defendia a CPI. Assim que seus auxiliares foram lá para tentar retirar o número de assinaturas suficiente. Então, a senhora veja que eu, quando pude me manifestar, me manifesto e falo. Hoje, nós temos, para terminar, nós temos uma corrupção endêmica no país. Como vai repercutir isso na eleição? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é um assunto até que nós podemos desenvolver com mais tempo. Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil em 1992, após a renúncia de Fernando Collor de Mello. Foram 2 anos, 3 meses e 29 dias no comando do país. Seu maior feito foi o ajuste econômico. Reduziu a inflação de 50% para pouco mais de 6% logo após o lançamento do Plano Real. Mas Itamar Franco tentou muito até conseguir reduzir esse índice. 6 nomes passaram pelo Ministério da Fazenda. Nos 27 meses em que esteve no Palácio do Planalto, passaram pelo primeiro escalão do governo 61 ministros. O ex-presidente fez 57 viagens, 17 delas internacionais, mas apenas 2 para fora da América Latina. Polêmico, tentou ressuscitar o Fusca e acabou passando um constrangimento num camarote do Sambódromo. Presidente, tem várias perguntas aqui de telespectadores, como o Maurício Lovadini, aqui de São Paulo, e o Washington Souza, da Bahia, que querem saber a posição do senhor em relação à situação da Bolívia, da nacionalização. E no mesmo sentido, e sobre a política externa, é a pergunta que nós vamos ver no vídeo do professor de Ciências Políticas da USP, Eduardo Kugelmans. Vamos acompanhar. Presidente Itamar Franco, além de ter exercido a presidência, o senhor ocupou cargos diplomáticos importantes em 2 governos diferentes. Isso torna de especial interesse suas opiniões sobre as questões de política externa. Como pré-candidato a presidente, qual seria a sua plataforma com relação à política externa? E, além disso, como o senhor vê a atual crise deflagrada pela nacionalização do gás e do petróleo pelo governo boliviano? Por favor. Professor, respondendo ao professor, evidentemente eu falar numa plataforma de política internacional, eu me adiantaria sem ter todos os elementos que o governo hoje caminha na política internacional. Mas eu teria 2 críticas, pelo menos, a fazer à política internacional. Uma delas fiz, particularmente, ao ministro das Relações Exteriores. E o professor vai se recordar que o mesmo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que hoje é do presidente Lula, foi o meu ministro das Relações Exteriores. Então, veja que eu posso comentar um pouquinho a política internacional. Primeiro, porque eu fui presidente quando o ministro era das Relações Exteriores. E agora o Lula o tem como ministro. Mas eu tive a oportunidade de falar com o Celso Amorim, com o ministro Celso Amorim, em relação ao problema do Haiti. Achava que o Brasil não devia ter enviado tropas para o Haiti e expus a ele o meu pensamento. E por que não deveria ter enviado tropas ao Haiti? Porque houve um momento em que os americanos tinham o Jean-Baptiste Aristides nos Estados Unidos. Os americanos voltaram com o Jean-Baptiste Aristides para o Haiti, enviaram tropas e o Brasil tinha que opinar na ONU se devia ou não mandar tropas. No meu governo, eu mandei que o Brasil não concordasse com o envio de tropas para o Haiti. Os americanos levaram o Jean-Baptiste, pouco depois retiraram o Jean-Baptiste Aristides e agora está lá o Brasil. O Brasil com tropas militares. Nós sabemos que o Haiti não precisa de tropas militares, ele precisa de engenheiros, ele precisa de topógrafos, ele precisa de saneamento básico, ele precisa de educação, ele precisa de policiamento. É um dos países, se não o país mais pobre, um dos países mais pobres da América. Quer dizer, por que o Brasil está fazendo esse momento no Haiti? Porque ele sonha em ter uma cadeira na Organização das Nações Unidas. Aí, professor, me permita também
que eu discordo um pouquinho dessa luta pela uma cadeira na Organização das Nações Unidas. E por que discordo? O professor sabe melhor do que eu, talvez, de que a ONU, no seu Conselho de Segurança, ela tem 5 países que usam o poder de veto. Que adianta o Brasil sentar numa cadeira permanente no Conselho de Segurança, se amanhã uma decisão qualquer que o Brasil venha tomar, um dos 5 países pode usar o poder de veto. Então, sentar ali no Conselho é ficar submetido aos 5 países que resolvem. Hoje eu vou vetar essa ação. É o caso do Irã agora, que não chegou a acordo. Foi o caso do Iraque, que os americanos fizeram uma invasão sem ordem, inclusive do Conselho de Segurança Nacional. Então, eu não o gás da Bolívia? Vou chegar. Vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho de gás. Então vamos ao gás, aqui que é o gás da Bolívia. O gás da Bolívia tem uma singularidade, porque esse acordo foi assinado por mim. E eu vejo aqui também o ministro Alexis, que foi o ministro que me ajudou muito, junto com o Paulino Cícero e o próprio Celso Amorim. Mas nós assinamos esse acordo, veja só, vamos ver a data, porque a data é importante. Se não me falha a memória, ele foi assinado em fevereiro de 1993. Mas antes de assinar esse acordo, eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores especialistas no problema energético brasileiro, que é o nosso conterrâneo Aureliano Chaves, que era uma grande figura, que Deus o tenha. E troquei uma ideia em separado com o Aureliano e disse: Aureliano, há uma dúvida com a Petrobras, eu também tenho uma dúvida, porque participei de um ciclo na Escola Superior de Guerra sobre energia, de reciclagem, durante cerca de 4 meses. E numa das aulas, um militar que contribuía para conosco na nossa reciclagem energética, ele comentou exatamente o problema do gás boliviano. E ele usou uma expressão que deixou muito no meu pensamento guardado. Ele dizendo assim: olha, o Brasil quer assinar um acordo de gás com a Bolívia. Tudo bem. Mas digamos, isso não é na opinião dele, digamos que de repente a Bolívia teve sempre uma alternativa democrática não muito estável, não é verdade? Se de repente um governo boliviano, dizia o nosso professor na Escola Superior de Guerra, se de repente os bolivianos ou o presidente boliviano, por razão qualquer, resolve fechar, ainda brincou, a torneira lá, e o Brasil dependente do gás boliviano, o que nós vamos fazer? E ele deixou essa pergunta no ar, né? Depois, particularmente, ele completou para comigo o que ele achava que eu ia fazer, eu vou guardar o que ele disse a mim. Mas aí conversei com o Aureliano, ele falou: o problema é o seguinte, assine um acordo, mas nunca deixe de recordar àqueles que vão assumir a presidência futuramente que o país não pode ter dependência energética só de um país, porque senão haverá problemas. E nós assinamos em Cochabamba, com o presidente Zamora, na época, esse acordo. E esse acordo deve ter sofrido 4 ou 5 alterações. O que nós estamos assistindo agora? Primeiro, isso foi em 93, por isso que eu fiz questão de citar a data. Por que o Brasil permitiu essa dependência que hoje, aqui no estado de São Paulo, depende de 75% do gás boliviano? No sul do país, 100%. E aqui onde nós estamos, 75%. Eu vi uma crítica do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não foi no livro dele, porque eu podia até usar uma expressão do Carlos Lacerda aqui, que não era meu autor predileto. Uma vez me perguntaram: já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso? Não li e não gostei. Né? O senhor também não leu e não gostou? Não gostei. Do livro do Fernando Bom, Henrique. mas eu vi uma observação dele em relação à Bolívia, dizendo que eu tinha dúvidas em assinar o acordo de gás. O Fernando Henrique, me permita também, não estou fazendo como descortesia, mas não entende nada de energia, nunca entendeu de energia, e não sei se até hoje ele entende de energia, mas nunca entendeu. Então ele fez essa crítica, eu não tinha dúvida não, eu tive o cuidado de consultar especialistas exatamente na dependência. Então o que se pergunta é o seguinte: por que o Brasil permitiu essa dependência? Precisava do gás boliviano? Claro que ele precisava do gás boliviano, mas ele tinha que ter cuidado com a dependência, não podia ficar só dependendo. E aqui eu faço um corte para o professor. Eu estava na Itália, e a Itália é tremendamente dependente na parte de energia elétrica da Suíça e da França. Houve um problema na França e um problema na Suíça. A Itália ficou praticamente 24 horas sem eletricidade.
Por quê? Ela depende do fornecimento suíço e do francês. Ela não permitiu mais a construção de usinas nucleares através do PVC. Pois não. Mauro Santayana. Presidente, eu gostaria de voltar à questão ética. Gostaria de voltar porque eu me lembro que o senhor nomeou uma comissão de investigação das denúncias contra o Poder Executivo. Essa comissão funcionou até o fim do seu governo. É verdade que o senhor passou as conclusões que havia até então ao presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele o substituiu? E é verdade também, me parece, que ele dissolveu essa comissão tão logo assumiu a presidência da República, não é verdade? Primeiro, meu caro Mauro, o presidente sabia dessa comissão enquanto ministro, né? E depois, tão logo assumiu a presidência da República, ele dissolveu essa comissão. E por que nós tínhamos essa comissão? Exatamente um pouquinho do que perguntava a Renata. Eu nunca permiti, Renata, por favor, desde prefeito, jovem prefeito que fui, nunca permiti que a corrupção se alastrasse nas minhas administrações. Podem me acusar, eu vi até uma observação ali, um pouco difícil, gente não sei o quê, mas corrupção não. Corrupção. Então ele dissolveu essa comissão. Com que processo ele queria substituir essa comissão? Sinceramente, eu não sei. Porque eu... Perdão, eu queria aproveitar esse seu comentário sobre o presidente Fernando Henrique e também o livro que o senhor mencionou, que o senhor não leu e do qual o senhor não gostou. A frase não é minha, né? Não, eu sei. Mas no livro tem um trecho em que o presidente Fernando Henrique comenta que ele se tornou candidato à sua sucessão, que o senhor o escolheu candidato, sem que vocês dois jamais tenham tido uma conversa a esse respeito. Procede essa versão, presidente? Olha, eu costumo dizer que há muita gente que tem memória de peneira, né? Não sei se você conhece essa expressão memória de peneira, mas um pouquinho no interior de Minas a gente brinca muito. Hoje está de memória de peneira? Não estou de memória de peneira. Então a gente pode conversar, você não vai esquecer. Então a pessoa diz, não estou com memória de peneira. Não, por que memória de peneira? Peneira é toda furadinha, não é verdade? Então, o presidente Fernando hoje dizer que eu nunca conversei com ele para ser candidato, ele, com certeza ele está tendo uma amnésia. É uma amnésia muito forte, porque houve um episódio muito complicado, em que ele estava presente, o senador líder, senador Pedro Simão, e eu tinha chamado o então governador Hélio de Minas Gerais. E eu chamei de surpresa. O Hélio chegou a palácio sem saber por que eu tinha chamado. E qual era o meu propósito? Meu propósito, e o Hélio nunca revelou isso, e talvez seja uma das poucas vezes que eu estou fazendo essa revelação. Então, reunidos ali, eu falei, Fernando, nós precisamos ver o teu caso do vice-presidente. E eu gostaria que fosse um homem de Minas. E tive a liberdade de convidar o governador Hélio. Aí, para surpresa minha e particularmente o governador Hélio ficou assustado, porque ele não estava sabendo o que estava fazendo ali. O governador, o então candidato Fernando, disse o seguinte, não, Itamar, eu já escolhi o meu vice. Aquilo nos deu um choque a mim, particularmente ao senador Pedro Simão, que está aí vivo e pode contar a história. O Hélio, que não estava compreendendo nada, pediu licença para ir embora. E eu pedi desculpa ao governador, me desculpa, a gente estava encaminhando em outro sentido, mas eu nem lhe contei por quê. Mas já que o candidato presidente está falando isso, nós vamos ter que conversar. Quando ele saiu, o Fernando ali ficou falando do seu candidato a vice e foi embora também. Ficamos eu e o senador Pedro Simão. O senador Pedro Simão deu um chute na parede, forte, e falou, quando ele se zangava comigo, o Simão, mas eu quero ele muito bem, ele disse, tá, mas nós não podemos manter esse sujeito candidato no nosso presidente. Você viu o que ele acabou de fazer? Ele já, sem te consultar, sem consultar ninguém, ele já escolheu o vice-presidente da República, e eu soube mais tarde que o Fernando havia inventado, que eu havia vetado um dos filhos do Antônio Magalhães, porque na verdade ele é que já trouxe o nome nessa reunião. Então, como é que ele agora pode dizer que nunca conversou política comigo na candidatura? E outra coisa, eu vou contar só um minutinho, Mauro. Um outro fato interessante é que ele não era o nosso candidato mesmo. Eu tinha um jornalista lá, o jornalista Falcão, que era muito meu amigo,
e tinha mania de jogar a gravata para cima e durante 3 dias ele rolava a gravata lá e ficava: Itamar, você vai fazer um erro, esse Fernando Henrique é isso, é aquilo, é aquilo. Eu não vou dizer os adjetivos que ele falava de Fernando, para não ficar enjoado. Eu dizia: ô Falcão, tenha paciência, nós já estamos com um processo em andamento. Ele voltou no segundo dia com a mesma história: Itamar, pensa bem, você vai cometer um erro, não é para você não, para o Brasil. Ele aí ia embora zangado. No terceiro dia ele voltou falando: não volto mais aqui. Já cansei de falar sobre esse sujeito. E quem era o seu candidato nessa época, presidente? O outro? O outro candidato, nós tínhamos duas perspectivas. A primeira é isso que eu ia completar ali com a Renata. O ministro Brito fazia um grande trabalho na Previdência Social. Ele tinha resolvido problemas sérios dos aposentados naquela época. Tinha um prestígio nacional. Tinha um prestígio nacional muito grande. E nós tínhamos uma pesquisa que ex-presidente Fernando Henrique deve ter até hoje. Eu tinha na pesquisa. O Fernando aparecia com 8% ou 10%, se tanto. O Brito já tinha 16% a 18% e o Lula já tinha 40% naquela época. Eu chamei o Brito antes de conversar, aí sim, Renato, antes de conversar com o Fernando Henrique, chamei o Brito. E lá no palácio havia uma cama lá que havia. Hoje já não há mais no gabinete, mas havia uma cama lá no gabinete que os presidentes gostavam de descansar em determinados momentos. Sentamos na beira da cama e ele falou: Itamar, deixa eu te falar uma coisa, eu sou muito moço, eu te agradeço, mas eu quero governar o Rio Grande do Sul. Não me tire esse meu ideal de governar ainda, em primeiro lugar, não quero ser candidato a presidente, não quero. Lembrando do embaixador Zé Aparecido, mas, lamentavelmente, o embaixador Zé Aparecido adoeceu naquela época. Aí envolvi os olhos, fiz uma sondagem ainda que sutil, mas bem forte, ao Simão. Também não... Ele hoje fica assim, mas não aceitou também. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi a última alternativa de várias e, ao mesmo tempo, o senhor se arrepende disso, né? Não vamos dizer a última, porque eu não percorri a escala toda, na verdade. Mas não foi a primeira e o senhor se arrepende? Não foi a primeira. E o senhor se arrepende? Arrepender, Porque deu a impressão. Não. No primeiro momento não deu impressão, não. Não, do que o senhor está dizendo aqui. Não, espera um pouquinho. Do que o senhor está dizendo aqui. O Fernando Henrique Cardoso, eu não estou aqui para falar mal do ex-presidente da República, que me cabe até respeitar aqueles que já lá passaram, porque cada um viveu o seu tempo, viveu o seu momento. Mas o Fernando Henrique Cardoso tem uma coisa que não traz mágoa, porque eu aprendi com o Teotônio uma frase muito bonita. Um dia, o Teotônio já estava muito doente, muito doente, ele me chamou, lá falou, ele tinha muito carinho comigo, falou: Itamar, às vezes eu noto que você fica zangado com certas coisas. Olha, não deixa a sua alma ficar machucada para a política, deixa ela ficar machucada pelo amor, mas nunca pela política. Pelo amor ela deve ser machucada quantas vezes você quiser. Então o Fernando tinha sido meu colega de Senado, então nós voltamos a vista para ele. Então, ele nega constantemente, era chamado de primeiro-ministro. Então a imprensa, sobretudo a imprensa paulista, é o primeiro-ministro, é o primeiro-ministro. E ele fala: mas você vai deixar chamar o homem de primeiro-ministro? Eu tenho que deixar. Ele está com 10%, o outro já está com 40%. Então vamos deixar ele ser primeiro-ministro. O pior é que ele acreditou que era o primeiro-ministro. Presidente. Isso é que é. Presidente, Buzilli está aí. Por que o senhor não gosta, hipoteticamente, quer dizer, eu tenho a mesma impressão do Marcum. Da sua entrevista extrai-se que o senhor não gosta muito do Fernando Henrique, digamos, no plano pessoal. Não, no plano pessoal, nunca. Então, no plano político? No plano político, possível. Onde é que está o Buzilli? Onde é que a coisa pega? O que foi exatamente que ele fez que o senhor não gostou? Tem alguma coisa que ele fez que o senhor não gostou? Claro, não pessoal. Não, política. Eu não misturo a política com seriam as privatizações, presidente? Uma delas, mas não foi só isso, não. É que ele, todo mundo nesse país sabe, menos ele, de que ele foi eleito com base no Plano Real. No Plano Real, que por incrível que pareça, não foi dele, ele ajudou o Plano Real? Ajudou, nós temos que ser certos. Mas o grande sacerdote do Plano Real foi o ministro Recupero. Esse sim merece toda a homenagem por ter levado o Plano Real até onde levou. E aí a história do Plano Real nós podemos contar. E o Fernando Henrique Cardoso, eu vi mas imagina só, o Josemar, eu vi um prefácio dele para um livro do Gustavo Franco. É incrível. Como é que o sujeito chega de repente a
a ter uma transformação terrível. Ele começa, o prefácio, ele escreveu o prefácio. O plano real, que era conhecido como plano Fernando Henrique. Meu Deus do céu, o plano real nunca foi conhecido como plano Fernando Henrique. Chega a esse absurdo. Está escrito lá no livro que ele prefaciou para o coisa. Então foi uma dessas coisas que... O que tinha a dizer que foi eleito para o plano? Ele foi eleito para o plano. Mas você acha que eu baixo dele ingratidão com o senhor? Não, a gratidão, a gente tem uma expressão também em Minas que a gente usa muito, que você deve conhecer. Ainda não foi cunhada a moeda da gratidão, não é verdade? Então a gente, na política, esperar gratidão, o político espera gratidão de alguém, com raríssimas exceções, é muito difícil. Porque é o mal daqueles que se acostumam com o poder, com os palácios. Porque você deixa o palácio e o poder, são poucos os que ficam ao seu lado. Após deixar a presidência, Itamar Franco se elegeu governador de Minas ao vencer o tucano Eduardo Azeredo, com o apoio do PT e do senador José Alencar. No comando do Estado, tornou-se o maior opositor ao governo Fernando Henrique Cardoso. Durante seu mandato como governador, Itamar Franco chegou a receber ameaças de Brasília de intervenção em Minas Gerais. Assim que assumiu, declarou moratória e suspendeu os pagamentos da dívida do Estado por 90 dias, provocando uma crise em Brasília. O governo de Minas vai dizer que não vai poder pagar, não porque não quer, porque não tem dinheiro. A União suspendeu os repasses e bloqueou os recursos do Estado. Contrário às privatizações realizadas pelo governo federal, o governador Itamar Franco chegou a mobilizar a polícia militar para tentar impedir a venda da geradora de energia elétrica Furnas e criou outro conflito com o Palácio do Planalto. Ameaçou, inclusive, desviar as águas dos rios que alimentam a usina, caso a privatização se processasse. Furnas, enquanto governador for, só será privatizado com a intervenção das Forças Armadas. E assim mesmo eu quero ver. Outro confronto com o Palácio do Planalto ocorreu quando o MST ameaçou invadir a fazenda do filho do presidente Fernando Henrique Cardoso, localizada na cidade de Buritis. A FHC enviou tropas do Exército para o local. Em resposta, o governador Itamar Franco encaminhou um pedido à Procuradoria-Geral do Estado para ver a possibilidade de desapropriar a fazenda. No final do mandato, um encontro entre Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco resultou num protocolar aperto de mão. Presidente, as turras com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estão devidamente registradas. Sim. Como é que o senhor encara o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que o senhor avalia o governo dele? Bom, primeiro, as turras, você vai me permitir dizer que eu tinha as minhas razões. Sim, sim. Não, porque senão vai parecer aí que... Nós acabamos de botar uma reportagem todas as razões pelas quais o senhor tomou as decisões que tomou. E uma importantíssima ao país, porque senão estava acontecendo o que está acontecendo com o gás agora. O Brasil, com a dependência que está com o governo boliviano, muito sério, inclusive permitindo que tropas bolivianas cerquem as nossas propriedades na Bolívia. Agora, o ato criminoso, porque não há outra expressão, que iam fazer vendendo Furnas. Imagina se hoje nós tivéssemos também com Furnas entregue ao capital estrangeiro. Né? Nós estaríamos... Presidente, voltando ao assunto... Não, desculpe. Eu não vou permitir, Guilherme, pelo seguinte, eu queria saber qual é a avaliação que ele faz do governo do presidente Lula. E o presidente Itamar não respondeu. Não respondi Sim, porque o Guilherme já ia interromper e eu quis... Desculpe. Completo. Por favor. Eu vou responder. Ele não vai esquecer a pergunta, eu tenho que ficar aqui na pergunta. Claro. Agora, eu tenho um respeito muito grande à pessoa do presidente Lula. E então, eu fui o primeiro governador a apoiá-lo. E larguei o partido para apoiá-lo e ao governador Aécio, como eu já disse. Fui o único governador presente em São Bernardo no último comício. Debaixo de uma chuva, ele me pegou no braço e pediu que eu discursasse. Eu falei, não, o vice-presidente está aqui, que era o nosso querido Alencar, e o presidente Lula, já o chamava de presidente, eu não preciso discursar. Não, então, faz favor, discurso. Filho, valeu umas palavrinhas. Com o tempo, o que eu vejo é o seguinte, o Lula tem qualidades excepcionais. Não é porque nós temos a mania de dizer que é o primeiro presidente pobre. Não é o primeiro presidente pobre. Nós sabemos que no Brasil nós tivemos vários presidentes pobres e que sofreram. Eu não quero dizer só o meu caso, mas o presidente Kubitschek e tantos outros, sobretudo os presidentes mineiros, que tinham uma fama e todos eles terminaram quase na pobreza absoluta.
Então, o presidente Lula tem qualidades excepcionais? Tem. Mas acho que eu acho que ele agora, e me permita que eu diga isso com maior sinceridade, eu acho que ele está perdendo uma característica importante para um presidente da República, sobretudo para ele, Lula, que é a humildade. Quando o presidente da República, foi o que aconteceu com o empate com o presidente Fernando Henrique, quando o presidente perde a humildade, é terrível, é ruim. É ruim para ele, que ele só vai ver mais tarde, mas é ruim para o país. E eu acho que a política econômica dele precisa ser, não sou eu quem o diz só, são os próprios partidários dele, é o próprio vice-presidente da República quem toda hora diz que a política econômica tem que ser mudada. Então eu acho que o país precisa de... Ele está bem com o presidente Lula? Sim, ele vai dizer que hoje, se tivéssemos eleição, ele não seria talvez o candidato vitorioso, também por uma decorrência. E aí você tem que me permitir que eu faça, às vezes, uma vertente. Porque, Paulo, você não sabe o que é concorrer contra um candidato na reeleição. Eu concorri com um candidato na reeleição e sei como é difícil. Sabe por que é difícil? Porque é uma linha invisível que nem o tribunal, nem o Superior Tribunal Eleitoral consegue distinguir quando o sujeito é o presidente ou é o governador, quando ele é o candidato. E como não se consegue distinguir isso, você vê aí, toda hora a imprensa está reclamando, os pré-candidatos estão reclamando, o presidente não está indo lá, está falando, está assim, está fazendo campanha. É porque a reeleição, como eu disse, ela trouxe um mal grande ao Brasil. E culpado quem é dessa reeleição? Aí você vai está já batendo o homem de novo. Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha que fazer a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma política, porque isso ele sabia, já que ele se diz dono do Plano Real, ele sabia que logo após o Plano Real, em 1995, nós teríamos caminhado para a reforma política, tributária e econômica. Ele não fez, ele foi para a reeleição. Então, eu tenho muito respeito ao presidente. Agora você pergunta, é preciso mudar? Acho que é preciso mudar, porque a reeleição não faz bem ao país, não faz bem ao país. E está na hora de nós tentarmos com o PMDB, vou só terminar, por favor, esse ping-pong. Ah, você não fez aquilo, eu fiz aquilo, você não fez aquilo, eu sou meio mais, eu sou meio menos. Precisamos olhar o futuro, ninguém está olhando o futuro nesse Brasil, nós só estamos debatendo o presente, o passado e o futuro. Futuro para essa gente moça que aí está, que um dia vai te substituir. Então, eu acho que é hora do presidente descansar e descansar depois de ter feito também, não vou dizer que ele não está fazendo um bom governo, fazendo um bom governo, mas pecando em algumas coisas. Guilherme. Mas antes de mais nada, eu respondi ou não? Claro. Obrigado. Eu queria voltar ao assunto da Bolívia. Eu queria saber o que o senhor achou da reação diplomática do governo Lula à nacionalização do gás. O senhor acha que foi um ato hostil do governo boliviano quando tomou lá com forças militares nas instalações da Petrobras? Como é que o senhor reagiria? O senhor que foi embaixador por 3 vezes também. E presidente da OEA. Além de presidente embaixador na OEA. O senhor acha que foi um ato hostil ao Brasil? Que há muitos especialistas que acham que a reação do governo foi débil. Como é que o senhor reagiria? Primeiro, o presidente boliviano nunca deixou de dizer que ia nacionalizar. Ele fez essa pregação em campanha, ele tinha esse compromisso. É claro que a coisa se tornou difícil, o Brasil não observou a presença do presidente venezuelano. O que ele tinha com o problema do gás boliviano, o presidente Chávez? Né? Não tinha nada. O Brasil deixou de ver também quando exigiu que a siderúrgica parasse e tentou invadir aquela siderúrgica que lá estava, né, através de um ato do INE. O presidente confiou demais no presidente boliviano. E ele, sabendo que o Brasil dependia do gás, como ele também sabe que sem a compra do gás brasileiro, ele vai passar dificuldades. Mas é claro que hoje ele tem o apoio do presidente venezuelano, que vai lhe dar assistência técnica e vai lhe dar qualquer coisa. Aliás, então, presidente, nessa mesma... desculpe. Mas o senhor pode terminar? A reação diplomática do governo Lula, o que o senhor achou? Achei frágil a reação, pelo seguinte, ninguém vai mandar, eu não diria que o presidente teria que mandar tropas lá, né? Como na época que se discutia o primeiro acordo com a Bolívia, quando o chefe falava, se a Bolívia
fechar as nossas torneiras, nós temos que jogar os nossos fuzileiros navais lá. Não, nós não podemos fazer igual os Estados Unidos faz. Os americanos não são líderes do mundo, eles são líderes porque têm a potência militar. O Brasil não vai invadir nem mandar seus fuzileiros navais lá. Ele errou, primeiro, como eu já disse, na dependência do gás boliviano. A democracia brasileira foi lenta. Foi lenta por quê? Porque ela já tinha que ter conhecimento, através das suas informações, de que ele faria isso a todo instante. Sobretudo quando ele passou a ter uma convivência mais harmônica com o presidente venezuelano. Presidente, o que o Evo Morales não fez, não foi algo semelhante ao que o senhor fez no episódio lá de Furnas? Não, só que eu fiz na defesa dos meus interesses. Eu não estou dizendo que ele não fez em defesa dos interesses, mas ele deveria ter respeito. Quando você defende a sua soberania, você não pode estar contra. Presidente. Mas quando você tem acordos internacionais, você deve respeitá-lo. Eu respeitei todos os acordos que eu tinha no governo, só não tinha dinheiro para pagar. Presidente, mas acordos internacionais existem em vários sentidos. Por exemplo, o presidente Chaves esteve no Paraná e fez um comício incitando pessoas a invadirem fazendas. Em mais de uma ocasião, ele pediu votos para candidatos brasileiros, invariavelmente do PT, se eu não estou enganado. O que o senhor, que foi presidente da República, que conhece bem diplomacia e política externa, acha de um presidente externo, de outro país, vir aqui e de votos incitar invasões de fazendas? Evidentemente está errado. Agora, veja, Carlos, vou fazer uma observação aqui, o seguinte. E esse, no meu entendimento, é o grande erro que comete o presidente Lula e o meu querido ministro Celso Amorim. O Brasil nunca teve tendência de ser hegemônico. Essa era a doutrina que os diplomatas brasileiros sabem, que era a doutrina do Rio Branco. Nós não temos nem cultura para sermos um país hegemônico. De repente, nós queríamos comandar o processo que está na nossa Constituição, de fazer a integração da América do Sul. Mas, de repente, nós queríamos sentar, ter um assento na ONU, nós queríamos participar do G4 e tivemos derrotas na Organização Mundial do Comércio, tivemos derrota na eleição do BID. O Brasil, de repente, do governo Lula, está querendo ter um processo hegemônico. Ninguém aceita o Brasil como processo hegemônico. O Brasil, pela sua pujança, pelo seu tamanho, pela presença que já tem, quer queiram os outros países ou não, mas ao querer impor a sua prevalência, eles não aceitam. Foi o caso que tivemos muito tempo com a Argentina. Você diz, não, nós só fizemos acordo com a Argentina, estamos em paz, porque a Argentina tem medo do Brasil ter bomba atômica, o Brasil tem medo da Argentina ter bomba atômica. É uma bobagem. Presidente, o senhor, nesse assunto ainda, já que o senhor está falando da América Latina, há essa dúvida se nós estamos num processo de integração ou de desintegração no cenário latino-americano. Qual é a avaliação que o senhor faz? Hoje nós estamos no processo de desintegração. Veja o senhor o seguinte, o caso da Bolívia com o Brasil. Depois do presidente Lula ter feito a campanha do presidente boliviano, ter abraçado aí o presidente venezuelano, e diga de passagem, até o meu governo, a Venezuela estava de costas para o Brasil. Foi o presidente Rafael Caldeira, eleito quase que na minha presença na presidência da República, que fez com que a Venezuela voltasse os olhos para o Brasil. Então, o Brasil está exatamente do que eu disse. Ele está querendo ter uma posição hegemônica que ele não tem. Se você verificar, vou um pouquinho mais longe. E nós estamos querendo achar que já são as lideranças, as grandes lideranças mundiais. Nós não somos. O americano não é a liderança mundial, é a liderança militar. Porque se você for ver a repulsa na Itália, a repulsa na França e em outros países contra os americanos, que estão assustados com isso, ela é muito grande. Agora, eles se impõem pela presença militar, que não é uma característica do Brasil. Né? Na Itália, por exemplo, se fala assim, o Brasil está com a posição hegemônica. Não está. Se o senhor pegar agora, que acabou de eleito o premier italiano, em 260 páginas aproximadamente, posso trazer e mostrar, 260 páginas do seu programa de governo, evidentemente eles têm um processo político diferente do nosso, que eles são um arremedo de parlamentarismo. Nenhum momento esse premier italiano fala na América Latina, fala no Brasil.
Que isso? Agora nós vamos ter uma reunião lá entre a União Europeia e o Mercosul. Né? O Mercosul, que o Uruguai já está dizendo que vai embora. Presidente, o senhor tem repetido continuamente que a política econômica tem que mudar. Sim. O que concretamente o senhor mudaria na política econômica, presidente? Olha, eu agora vou fazer uma perguntinha, com todo respeito à prezada jornalista. A senhora acha que um país que tem um crescimento do seu produto interno bruto de 2%, o ano passado quase de 0%, pode ter uma política econômica consistente, pode gerar empregos, pode gerar desenvolvimento ao país? Não é possível. E voltando, eu não gosto de dar muito exemplo, porque eu sempre costumo dizer, cada um fez o que pôde na época que governou, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente da República. Cada um de nós teve seus momentos altos, seus momentos baixos, em função do tempo, em função dos recursos. Mas veja o seguinte, até hoje, e ninguém me faz justiça nisso, eu sou chamado de tudo. República do Pão de Queijo, a República do Pão de Queijo nunca foi cometer um ato de desatino, um ato de corrupção. O PIB o crescimento do PIB da República do Pão de Queijo foi, em 94, foi de 5,8%, até hoje não foi alcançado. Nem pelo senhor Fernando Henrique Cardoso e nem pelo presidente Lula. Mas ninguém fala isso. Aqui, de repente, não houve o governo Itamar Franco. Só houve o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, porque cada um dos dois agora cismou que inventaram o Brasil. Quando o presidente Fernando Henrique disse que o Lula está dizendo que está inventando o Brasil, muito mais ele que está inventando o Brasil. Né? E eu fico sem inventar nada. Presidente, então, eu quero agora ver se inventa alguma coisa. Presidente, o nosso colega aí disse que o senhor fez um ato no governo de Minas que lembrava o presidente Evo Morales. Agora, é uma coisa que eu gostaria que o senhor lembrasse aqui, parece que as pessoas se esquecem, e quem não estava em Minas não sabia disso. A situação em que se encontrava o Estado com a Polícia Militar ainda guardando uma certa revolta por causa daqueles incidentes que houve no governo anterior em que o seu antecessor aumentou os vencimentos dos oficiais e não dos soldados, e houve aqueles incidentes em que morreu até mesmo um cabo. Exato. E o senhor chegou lá, ao que eu me lembro disso, com o fornecimento de alimentação para os soldados, e os soldados também com os seus vencimentos defasados, e com alimentação para a Polícia Civil, a Polícia Militar. Os fornecedores já não queriam fornecer mais, e os presidiários. E eu me lembro que muita gente diz assim, só falta agora para derrubar o Itamar uma união entre os presos e os soldados. Se eles vão para a revolta, como é que vai ser? Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais como é que estava a situação de Minas quando o senhor resolveu decretar a moratória. O senhor teria uma outra solução senão a moratória? Não podia. Eu percebo agora que eu fiz pouca propaganda do meu governo, eu tinha que começar a gritar do meu governo, porque aqui, sobretudo aqui em São Paulo, só o Brasil de Fernando e Brasil de Lula. Que isso? Vamos também. Eu também agora vou ter que aproveitar aqui, agradecendo a oportunidade do programa, de me elogiar um pouquinho, porque senão eu vou ficar perdido no espaço, né? Vou ser um astronauta, mas rodando aí, né? Você exatamente faz que eu lembro o seguinte, nós encontramos a Polícia Militar com pagamento vil. E precisamos lembrar aqui o seguinte, o policial militar, sobretudo de Minas, é uma das melhores polícias do Brasil. Agora, o policial militar, quando ele sai, quando ele abre a porta da sua residência, se ele ainda tem porta para abrir, porque às vezes ele morava em barracos, ali já de pronto ele já está podendo ser morto, porque ele é uma política que dá combate frontal, ele não fica aquartelado, ele vai para a rua. Ainda anteontem nós perdemos um tenente de 30 anos lá em Belo Horizonte, que foi metralhado, passando uma favela para dar apoio, os bandidos metralharam o carro dele, o motorista perdeu a direção e o pobre tenente de 30 anos morreu. Como morreu uma jovem tenente, porque não pôde atirar no bandido, porque ela ficou com medo dos direitos humanos. Ela com o revólver na mão, podendo matar o meliante, ela perdeu de repente o seu reflexo policial
e o humilhante veio por cima, forte, ela era uma tenente de complexão frágil, toma o revólver dela e ainda mata e dá um tiro na cabeça dela. Quer dizer, então a polícia militar era uma polícia sofrida. Você lembrou bem, havia até uma morte de um cabo lá. Nós não tínhamos dinheiro para pagar os presos. A polícia militar recebia, não viu. Se eu não pagasse nem a alimentação dos presos, só tinha que fazer uma coisa, abrir as prisões e deixar eles no meio da rua. E o que aconteceria? Era um caos. Antes de decretar moratória, eu telefonei várias vezes, eu mesmo, ao doutor Malan. O doutor Malan havia servido ao meu governo. O presidente Fernando havia sido o meu candidato à sucessão. Veja que depois de muitos anos, um presidente tinha feito o seu sucessor. Desde quando o presidente Kubitschek fez o grande governo que fez para o país e não conseguiu fazer o seu sucessor. Eu fiz o sucessor chamado Fernando Henrique Cardoso. Telefonei. Falei, olha, Minas está nessa situação assim. Vocês vão ajudar Minas? Ele falou, não. Então tá bem, então eu vou fazer a moratória. Porque como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro para pagar. É um pouco diferente do caso boliviano. Eu não tinha como pagar Minas. E sofri as maiores perseguições do governo Fernando Henrique, que me bloqueou todos os empréstimos internacionais. Nós tínhamos um empréstimo internacional de mais de 200 mil euros para pagar, que não foram feitos na minha época. E o governo Fernando Henrique ali me hostilizando, colocando as tropas que ele não podia ter feito. Eu protestei, ele pondo tropas federais na fazenda, que não era do filho dele, não, era dele. Presidente, eu começo com a pergunta de Adroaldo Tadeu Lobbe, que mandou a sua pergunta por e-mail e pergunta o seguinte: o que é que o senhor pensa da posição tomada pela Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao impeachment e indiciamento criminal do presidente Lula? Totalmente contrário, sou também ao impeachment, presidente. Acho que seria um devaneio desnecessário no momento grave que o país atravessa. Estou de acordo com a decisão da OAB. Presidente, o senhor está respondendo ainda? Posso? Voltando um pouco à questão só da prévia do partido, do PMDB, no sábado, eu gostaria de saber o senhor o seguinte: o senhor espera ou trabalha com um possível apoio, até num gesto de revanche dentro do próprio partido, do ex-governador Garotinho, de chegar lá, ou quem sabe até de maca por essa greve de fome dele? O senhor trabalha com essa possibilidade de um apoio dele ao nome do senhor lá no sábado? E o senhor também, no caso de não conseguir do partido decidir pela não candidatura, o senhor sai de lá como candidato ao Senado por Minas Gerais? José Maia, eu fui alertado que só tem 8 minutos, deve ser bem curto. Em relação ao governador do Rio de Janeiro, eu não comento nada. Não sei a posição dele e vou tomar conhecimento no dia 13. E em relação ao Senado, eu vou até o dia 13 na minha candidatura. Após o dia 13, eu vou fazer aquilo que outro dia eu vi o Dalai Lama fazendo. Vou fazer Não vai fazer greve de fome não, né, presidente? Não. Eu vou fazer uma reflexão normativa da minha vida política nesse instante. Presidente, Só que eu já vi o seguinte, que vejo aqui jornalistas altamente capacitados e que pouco conhecem da minha vida pública. Eu só não quero ir amanhã ver um livro de geografia ou de história, sobretudo de história, dizendo: presidente da República, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Isso também não existe. Presidente. Então eu vou ter que mudar um pouquinho. Já lhe perguntaram o que o senhor já disse, sem que lhe perguntassem, o que acha do Fernando Henrique Cardoso, até falou bastante. Educadamente. Claro, como sempre o senhor faz. Lhe perguntaram depois sobre Lula. Eu queria lhe perguntar sobre 2 tucanos, Geraldo Alckmin e Aécio Neves. O que o senhor acha deles 2? Olha, hoje eu visitei o nosso governador aqui de Minas, o governador de São Paulo, que eu tenho uma boa recomendação. O pré-candidato e ex-governador Alckmin, eu não tenho intimidade. Tenho uma boa impressão dele, mas não tenho intimidade. Agora, quanto ao Aécio, me ligam laços de amizade com o senhor, seu pai, e eu tenho um grande respeito a Aécio. Eu cheguei a dizer, inclusive, a ele particularmente: Aécio, saia candidato à República, é o seu momento, eu estarei ao seu lado, largo o partido se for necessário, porque nós precisamos quebrar um pouco. A federação está hoje 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e 4 de Lula. Se o Lula for eleito,
reeleitos, são mais 4 anos de... Qual é o problema que o senhor vê nos políticos paulistas? Qual é o problema que o senhor vê nos políticos, aproveitando a presença do governador Quércia aqui? Qual é o problema dos políticos paulistas? Não só nos políticos, mas também na imprensa, em toda... A imprensa paulista, eu tenho lá meu ressentimento, mas já passou também por a lição que eu recebi do Antônio Velano. É muito triste. Mas o governador Quércia, nós fomos amigos desde quando ele chegou ao Senado e eu também. O grande Senado que 74. O Carlos assistiu. E o Quércia ainda me cobrava que ele me dava o arroz com feijão. Todas. Eu falei, então vou te pagar agora. Presidente, mas eu quero só, por favor, eu não tenho nada contra os políticos paulistas. E muito menos com a gente paulista, porque aqui nós estamos cheios de mineiros e cheios de nordestinos. Os paulistas precisam se lembrar disso, apesar do presidente Kubitschek ter perdido as eleições aqui. O que eu acho é o seguinte, que não é Minas só. Nós estamos precisando de um novo pacto federativo. A federação hoje, se ficar dominada, 8 anos por Fernando Henrique Cardoso, mais 8 anos por Lula, então eu queria que o Aécio exatamente quebrasse essa hegemonia, porque ele tem mais conjunto em Minas do que eu. Mas ele entendeu que esperava 2010. Eu falei, olha, político que espera 2010, nós não sabemos o que lá em cima está pensando. Presidente. Diga, Presidente, desculpa. Imagina. Existem países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que não se cogita de uma candidatura presidencial de um ex-presidente, não faz parte da tradição. Aqui é diferente, nessa campanha mesmo em que nós estamos, no início se especulou sobre a possibilidade do presidente Fernando Henrique eventualmente ser o candidato do PSDB, agora a sua pré-candidatura está colocada. Se o senhor tivesse que esquecer por um momento os políticos, o PMDB, e tivesse que explicar para o eleitor, simplesmente, por que o senhor quer voltar? O que o senhor diria? Eu fui convocado praticamente pelo governador Quércia e pelo meu querido líder Pedro Simão, para que somasse as forças, para que não permitisse o vazio que vai acontecer se o PMDB não tiver candidato. Nos Estados Unidos, e nós imitamos, lá eles têm a cultura da reeleição, mas em compensação até pouco tempo, agora também não, porque eles imitaram o Brasil. Na Colômbia, a pessoa que fosse eleita presidente da República nunca mais poderia assumir o cargo. Nunca mais. Tivesse ele 10 anos, 20 anos, 50 anos, era uma vez só. Agora vão ter reeleição porque imitaram o Brasil. Então, eu lhe digo, a reeleição fez um mal ao Brasil, culturalmente e, sobretudo, quebrando toda a nossa presença da Constituição brasileira desde que surgimos em 1889. Quer dizer, a sua pergunta é muito boa. Tem vezes que eu deito e falo assim, mas por que o Quércia e o Simão foram me chamar? Será que eu ainda disse, Simão, por que você não vai eu que tenho que ir? Ah, não, então lá fui eu e vou cumprir o meu dever, porque eu ainda penso que eu tenho possibilidade de defender, como sempre na minha vida, desde rapazinho, defender os interesses nacionais. E nunca vou me arrepender de ter defendido os interesses nacionais. Porque houve um momento nesse país que nós íamos ter só o pau, dessa bandeira eles iam levar. Presidente, última pergunta, presidente Itamar, é o seguinte, o senhor declarou em uma entrevista antiga que não sentia lá grande prazer em ser presidente da República, né? Não era uma coisa que o entusiasmava. O senhor acabou sendo presidente porque era vice do Fernando Collor e assumiu com o apoio de quase todos os partidos, à exceção do PT, né? O senhor teve o apoio naquele momento para um governo que até o senhor chegou a pensar em reduzir o tempo, convocar eleições, pelo menos é isso que o senhor disse. O que é que um presidente pode fazer? O que é que mobiliza o senhor hoje, além do pedido do ex-governador Quércia e do Pedro Simão, digamos, ameaçar essa empreitada novamente? Não, por favor, eu nunca disse que não gostaria de ter sido presidente da República. Eu disse que não tinha lá muito prazer. Vou ver a declaração. Então, vamos ver a declaração aí, porque às vezes o repórter reflete aquilo que ele não vê e o editor manda ele colocar, né? Mas enquanto o senhor responde, eu dou uma olhadinha aqui depois. Então, eu não sei quantos minutos eu tenho, que o senhor me disse que eu tenho 2 minutos. 2 minutos. Então, eu vou tentar nos 2 minutos. Eu digo o seguinte, que o presidente da República não pode se acostumar com seus palácios, porque ele vai sofrer. É o que eu sempre me permiti dizer, não vou. Eu fiquei no Palácio Alvorada, no Palácio Jaburu, no Mangabeiras, e eu saí de lá como cidadão comum. Se eu lhe disser que eu pagava minha comida enquanto presidente da República, o senhor vai acreditar, não? Se o senhor disser, claro. Claro, eu pagava minha comida. Eu pagava minha comida. Veja quanto eu gastava de comida, quanto... Não vou descer essa coisa tão mesquinha da comida para lá, para cá. Então, se alguém colocar aspas no que eu falo, não, eu sou contra aqueles que querem se perpetuar no poder, o que eu nunca quis. Se estou voltando agora, Paulo,
É porque eu entendo que eu ainda posso prestar, se o povo desejar, e particularmente o partido, o PMDB, é de prestar e defender novamente os interesses nacionais. Só para registrar, a entrevista é do 26 de setembro de 93 no Jornal do Brasil, e o senhor diz, entre aspas, o seguinte: é uma vida cheia de sacrifícios. Um presidente da República é obrigado a ser o mais dedicado de todos os funcionários do Estado e não tem os momentos livres que deveria ter para ser o cidadão comum que é, ao mesmo tempo que exerce as altas funções de que foi investido. Quer dizer, se isso não é declarar que não gosta, a pergunta era, o senhor gosta da vida de presidente? Não, mas o presidente, eu tinha pouca segurança, você vai se recordar que eu e o cinema, vocês mostraram um episódio aí que não tive culpa nenhuma. Quer dizer, eu vivi uma vida, tentava viver. Veja quantas seguranças o presidente da República tem, quantas eu tive. Não, eu não tenho, por exemplo, nenhuma aposentadoria de presidente da República, nem de governador, nem de prefeito. Então, não é que eu apenas fiz uma lamúria e constatei aquilo que outros já disseram, não os brasileiros. O poder é uma solidão completa. O presidente da República decide, às vezes, nas horas mortas da madrugada. Por isso, quando me perguntam, o presidente sabia? Eu acho que ele sabia. Mas se ele disse que não sabia, eu não vou ficar discutindo bate-boca com o presidente da República. Muito obrigado, ex-presidente Itamar Franco. Boa sorte na sua empreitada. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E nós estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda. Obrigado. Muito obrigado.